Olá! Sabe, uma das expressões que o apóstolo Paulo mais usa é em Cristo. A gente lê isso o tempo todo. Mas já paramos para pensar no que isso realmente significa? É uma ideia que está no coração do Evangelho e que, olha, tem o poder de transformar completamente a nossa vida. Vamos desvendar esse mistério juntos. Tudo começa com essa frase aqui de Paulo. Esse desejo de ser achado nele revela uma troca extraordinária. Pensa só, Paulo abriu mão de uma vida inteira baseada no próprio esforço para encontrar uma identidade totalmente nova em Cristo. E essa troca, essa possibilidade também está disponível para cada um de nós. E aqui está a grande pergunta, né? O que quer dizer na prática ser achado nele? A resposta para isso não é só sobre a experiência de Paulo. Na verdade, é um convite para cada um de nós. Vamos ver o que o próprio apóstolo diz sobre isso nas suas cartas. Agora a gente vai mergulhar de cabeça nesse conceito. Porque estar em Cristo não é só uma figura de linguagem, uma metáfora bonita. Para Paulo, isso era uma realidade espiritual muito concreta, com consequências bem práticas para o nosso dia a dia. Olha só como esses pontos se conectam e formam um quadro completo. Lá em Efésios, a gente descobre que essa união com Cristo já fazia parte do plano de Deus desde sempre. Em 2 Coríntios, vemos a base do nosso perdão. A gente troca o nosso pecado pela justiça perfeita de Cristo. Aí, em Colossenses, a gente entende que passamos a participar da própria vida de Deus. E para fechar, em Gálatas, a coisa fica bem pessoal. O nosso velho eu morre para que seja Cristo a viver em nós. Então, resumindo, o ponto central é este. Estar em Cristo significa uma redefinição total de quem a gente é. A nossa identidade, o nosso valor, o nosso futuro, tudo, absolutamente tudo, passa a ser definido por essa conexão viva e real com Ele, e não mais pelos nossos acertos ou pelas nossas falhas. E essa ideia se estende por todo o plano de salvação. Em Cristo, a gente encontra tudo o que precisa. Ele é a nossa sabedoria, que nos faz enxergar a verdade. É a nossa justiça, que nos declara justos diante de Deus. É a nossa santificação, o processo que nos transforma. E, finalmente, a nossa redenção, que garante a nossa glória final. Tudinho que a gente precisa está nele. Isso tudo nos leva a uma distinção que é, crucial, que Paulo faz lá em Filipenses. O contraste entre dois tipos de justiça. Porque se a nossa justiça vem de Cristo, ela não pode, de jeito nenhum, vir de nós mesmos. Vamos entender melhor essa diferença. E por que entender isso é tão libertador? Porque nos tira aquele peso esmagador de ter que merecer a salvação. A boa notícia do Evangelho é justamente essa. Não somos aceitos por Deus com base no que a gente faz, mas sim pelo que Cristo já fez por nós. Ok, então, se a justiça vem pela fé, a pergunta natural é: que tipo de fé é essa que salva? Será que qualquer crença serve? Paulo nos dá uma resposta bem clara e específica para isso. O ponto de partida do Paulo é que a tal da justiça própria, baseada na lei, simplesmente não funciona. E por quê? Porque a lei até consegue apontar o problema, mas ela não tem poder nenhum para gerar vida. Ela não consegue transformar o coração. E aqui tem um detalhe super importante. A fé bíblica não é só concordar com algumas verdades sobre Deus. Tiago mesmo nos lembra que até os demônios fazem isso. Eles creem e tremem, mas isso não os salva. A fé que salva é algo muito mais profundo. É aqui que a resposta de Paulo se torna fascinante. A fé que salva é a fé de Cristo. A palavra grega para isso é pistis, que pode ser traduzida tanto como fé quanto como fidelidade. Então, a questão não é só a nossa fé em Cristo, mas sim a gente participar da fidelidade perfeita que o próprio Cristo demonstrou. É a obediência dele que tem o poder de nos salvar e transformar. Bom, à medida que a gente chega ao final desta análise, toda essa informação nos convida a uma reflexão bem pessoal. Porque, no fim das contas, a teologia não é só para encher a cabeça, ela precisa transformar o coração. O grande resumo de tudo que a gente conversou é este. A salvação é uma obra completa. Cristo fez tudo o que era necessário por nós, lá na cruz, e Ele continua fazendo tudo em nós, através da nossa união com Ele. Não falta nada. Tudo o que precisamos está nele. Então, a questão final para a gente levar e refletir é bem direta. Em que está baseado o fundamento da nossa esperança? Está no nosso próprio desempenho, na nossa tentativa de seguir regras,
ou está firmemente ancorado na obra completa de Cristo, na justiça que a gente só encontra nele? Pense um pouco sobre essa verdade, que é realmente transformadora. Se essa análise trouxe um pouco mais de clareza, curta e compartilhe. Vamos ajudar mais pessoas a descobrirem a liberdade e a segurança que só existem quando se está em Cristo.